É que eu tava... Oi, Valéria! É sogra, um beijo. Um aqui dos nossos próximos projetos seria investir um pouco mais nesses projetos de jogos online. Tava olhando aqui a abertura do Free Fire do Campeonato Mundial, cara, de 2019. Top! Tô querendo entrar nesse ramo aí dos jogos online, aí, fazer uns eventos. Tá escutando beleza, professor? Tô escutando beleza. Minha imagem tá aparecendo aí, porque para mim a minha imagem não tá aparecendo. Não, você aparece a minha, né não? Só a você sua. Tá aparecendo, tá bonitão, deu um tapa no cabelo aí. Nada, tá na posição. Boa noite, Emília. Boa noite, Priscila, a turma que tá chegando aí. Satisfação. Boa noite, aí. Grande Olavo poder falar com você, falar com essa turma aí que tá entrando aí sobre esporte. Coisa que é um grande resumo da minha vida, na realidade, né? Da nossa vida, né? Verdade, da nossa. Professor Marcelo entrando aí também, satisfação, grande irmão. Professor Marcelo, minha presença. Professor, então, tá chegando a hora da nossa live, né? 19h30. Vamos procurar ser bem dinâmico, vamos ter um papo descontraído, porque nessa história desses jogos estudantis, nós temos muita história para contar, temos bagagem para contar, né? Verdade. Então, vamos começar, que temos horário, vai ficar o vídeo aí, vai ficar no feed, né? Pessoal, eu estou aqui com meu amigo Danilo Farias, ele que é professor de Educação Física, que vai estar com a gente nesse bate-papo hoje, falando um pouco sobre esporte educacional voltado aos jogos estudantis. Professor, se apresente um pouco, se apresente aí para o pessoal que está chegando agora e que vai chegar depois para a gente. Show de bola. Primeiramente, boa noite a todos. Satisfação imensa, Olavo, estar aqui com você nessa live. Para quem não me conhece, mas a grande maioria aí das pessoas me conhecem, né? Eu sou o professor Danilo Farias, sou professor de Educação Física. Na minha vida, desde a minha época de aluno, eu sempre fui muito envolvido e inserido no processo do esporte, né? E profissionalmente falando, como educador físico, como professor de Educação Física, me inseri aí em 2009, né, no âmbito escolar. Estou hoje, atualmente, na Escola Jardim Imperial, da rede particular, e na diretoria de esporte, aí, juntamente com a Secretaria de Educação, que tem à frente aí a Kátia, né, nossa secretária, a subsecretária Emília, e o nosso diretor de esporte, o Lucas Quirino, né? Então é uma satisfação muito grande poder estar aqui com vocês. Se a gente for falar do currículo e a fazer a apresentação, a gente passa 1 hora aqui, né? Mas a satisfação muito grande poder estar falando com vocês aí. Então, pessoal, eu sou Olavo Barbosa, muitos me conhecem, outros, para quem não me conhece, sou Olavo Barbosa. Tenho 30 e poucos anos, dos quais mais de 90 deles foram dedicados ao esporte. Essa paixão pelo esporte vem através do meu pai, João Perto, que foi um professor que formou muita gente para a vida e para ensinamentos posteriores. E eu sou sócio-diretor da Paladino Evento Esportivo. Estamos aí nesse caminho junto com o professor Danilo. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a história dos jogos estudantis do município de Barreiras. Aldo Correntino, abraço, irmão. Tamo junto, hein? Professor, eu queria saber do senhor a importância que teve os jogos estudantis e falando um pouco também do interclasse, que o começo de tudo era interclasse, que tinha-se as modalidades, era classe sobre classe, para ser montadas seleções para disputar o intercolegial. Fala um pouquinho para a gente a respeito desse grande campeonato, dos grandes clássicos que tinham os internos nas escolas. Rapaz, é muito, muito emocionante falar disso, viu? Eu tô vendo aí que o Hudson, um grande abraço, Hudson, Marcos, o Marcão, Marcos Barreto, o Marquinho, tá aí também, Marcão, o cara abraço, que faz parte dessa história aí também. E assim, é muito, muito gratificante falar disso, porque eu não sou barreirense, né?
Eu sou de Ceabra, Chapada Diamantina, e vim morar em Barreiras em 94. E na oportunidade eu fui estudar no Padre Vieira, né? E o Padre Vieira naquela época era um colégio particular na realidade, né? Não era um colégio do município, né? Verdade. Da rede municipal. E chegando lá eu conheci uma turma muito boa e tive o prazer de ser aluno do fenômeno Jorge Kerton, que é seu pai, que é um cara ícone para mim, que é um cara que me motivou na realidade, que é uma referência muito grande aí nessa minha escolha profissional. E os classes aconteciam, não tinha como, né? E na primeira oportunidade foi bem interessante. Grande abraço, Cleidilson, meu amigo Pangas. Satisfação, meu irmão, ter você aqui. Depois eu tenho uma história para contar de Pangas, hein? Grande Marcílio, show de bola. Verdade, é foda. Nos jogos, isso aí. Então, assim, e aí, no primeiro jogos internos que eu participei, nosso time não era um time muito bom, mas conseguimos jogar, não fomos campeões, e aí sempre tinha aquela solenidade da entrega de medalhas, né, dos destaques e tudo, e era justamente no horário do intervalo na escola, lá no Padre Vieira, lá no auditório, que na época tinha a professora Alzerita, né, nossa grande professora Alzerita como diretora, né, e aí minha vizinha ali no ginásio de esporte, lá da diretoria de esporte, sempre tenho um contato com ela ali, e aí eu fui para assistir, ou às vezes até para, né, passar um pouco o tempo da aula ali, e aí, por surpresa, o professor Jorge Kerton, na hora de entregar ali, falou assim, agora vamos chamar aqui o jogador revelação do ano, né, dos jogos internos. E aí, rapaz, ele me chamou, meu amigo, foi uma alegria tão grande, eu tenho essa medalha até hoje aqui em casa, né, uma medalhinha desse tamanhozinho, mas que tem uma representatividade muito grande, e foi assim que eu acabei me inserindo aí, e logo na sequência aí, o professor Jorge Kerton começou a me convidar para fazer parte dos treinos da seleção, né, e que só tinha jogador, só tinha gente muito bom de bola naquela época, né, e também tinha as outras modalidades também, tinha um vôlei, tinha um basquete, tinha um handebol, o Padre Vieira sempre foi uma grande potência nessa época, né, professor Jorge Kerton, professor Odílio, professora Mariana, né? Pessoas assim sensacionais, professor Paulo Alexandre aí entrando aí, grande abraço, Paulinho, né? Então, assim, foi um processo bem interessante, muito agradável que eu vivi em minha vida e que faz vivo em minha memória quando eu sento, às vezes, para conversar com os meus alunos e falar um pouco da vivência que nós tivemos aí durante esse período. É até uma questão que eu tinha colocado aqui, professor, para questioná-lo. A questão de como você participou no primeiro momento como atleta e, posteriormente, você atuou como professor. O que é que isso levou para os ensinamentos dos seus alunos em jogos estudantis? Rapaz, então, na realidade, assim, foram 3 fases, na realidade. Catiúcia, grande abraço, Cátia, seja bem-vinda aí também, tá? Entrando aí, show de bola. Foram três fases, na realidade. Primeiro, enquanto aluno, depois, logo quando eu saí do meio escolar, eu fiquei, assim, eu era tão vidrado no esporte, tão apaixonado pelo esporte, eu jogava basquete, eu joguei vôlei, até vôlei eu cheguei a jogar, né? Joguei vôlei, joguei basquete, joguei handebol e joguei futsal. Eu joguei as 4 modalidades na época de escola, né? Então, assim, eu fiquei muito vidrado. Eu falei assim, gente, agora que eu saindo da escola, eu vou fazer o quê? E aí eu comecei a me inserir na realidade, de fato, como árbitro. Eu comecei a arbitrar basquete, né? Eduardo Felipe, meu aluno, grande abraço, Dudu, satisfação em ter você aqui, meu querido. E aí eu comecei a me inserir na realidade como árbitro de basquete, né? E aí o professor Pia, que é um cara que eu não posso deixar de falar dele aqui, um cara sensacional, começou a me convidar para poder arbitrar um amistoso na escola, contra os colegas e tal, aquela coisa toda. E assim eu me inseri
na realidade, no meio profissional das escolas, dos jogos escolares, né? E aí, essa vivência, claro que é muito importante para a gente, que a gente tem uma vivência de atleta, né? De aluno, e quando a gente vem para o meio da escola enquanto professor, é muito importante isso, faz muita diferença, você consegue passar para o seu aluno que você, na hora de um jogo, você vai ter aquele momento inicial de nervosismo, né, aquele coração acelerado, mas que ele precisa ser controlado nos primeiros momentos, né, faz parte desse processo. Sim. Ensinar um pouco da catimba que a gente vai encontrar dentro da quadra, do adversário, porque o professor do adversário, da escola adversária, vai ensinar como você, às vezes, vai destruturar emocionalmente uma equipe. Então, esses detalhes básicos, né, que não é simplesmente apenas os detalhes de técnica, né, não é simplesmente o fundamento que você ensina no dia a dia para o aluno, você precisa também ensinar, quando você se trata de competição, você precisa ensinar para o seu aluno as entrelinhas, né, o jogo dentro da quadra, como realmente ele acontece, né? E isso facilita muito, ajuda, né? Mas na realidade é o seguinte, dentro da quadra vai ser ele que vai tomar as decisões, vai ser ele que vai lidar com a emoção dele, e uns absorvem legal o que a gente fala, outros têm um pouquinho mais de dificuldade. Grande Felipe, chegando aí, meu aluno, meu atleta, tá? Felipe, grande abraço, meu querido. Satisfação em ter você aqui. Então é isso, sabe? Então, cada um, na realidade, tem seu perfil, cada um tem a sua forma. Alguns alunos lidam bem quando um professor te dá um grito para te dar um pouco de motivação. Outros já não se sentem muito agradável com esse grito. Você precisa chamar no canto, conversar, falar baixo. Então, assim, cada um tem o seu perfil. E essas vivências que que eu tive, na realidade, me deu muito mais facilidade de poder estar lidando com os meus alunos no dia a dia, no treinamento, né, no ensinamento, né, a questão de estar aí orientando eles para que a gente possa ter os melhores resultados e conseguir, na realidade, sugar o melhor que cada um tem para dar para a equipe, né? Isso aí, professor. Um abraço aí, meu amigo Walter Ney. Tamo junto sempre, irmão. Ano que vem temos mais futebol aqui na nossa região, hein? Tamo junto. Professor, a minha história também, mais ou menos, é parecida com a sua dos jogos, porque assim que eu saí dos jogos, eu comecei a também arbitrar. Só que na minha época era o futsal. O futsal era mais, não é como é hoje as regras, era mais fácil você estar arbitrando. E só agora de uns 4 a 5 anos para cá, que eu comecei a me especializar em arbitragem, no basquete, no vôlei, e estou inserido aí também como atleta e como árbitro nos jogos estudantis. Professor, aquela época dos jogos intercolegiais, que era intercolegial, que a gente chamava, que era organizado, salvo engano, pelo Padre Vieira, e tinha as equipes, tinha as escolas municipais e estaduais como os convidados, né? Que maravilha eram aqueles jogos. Inclusive, tínhamos apenas uma quadra, não sei de que forma era disputado aquilo, mas como dava certo. Tínhamos uma quadra apenas, que era a quadra do ginásio, e jogava todas as modalidades na quadra do ginásio. Tinha um público maravilhoso, expressivo, que tinha um público. Sempre tinha ali os colégios de frente, que tinha Padre Vieira, era Sagrado, na época ainda era Cefete. Cefete, justo. Isso, e eu sinto falta, professor, hoje eu sinto falta desse jogo estudantil com aquela plateia, pai, amigo, família indo torcer, os diretores liberando, o time passou para a segunda fase, o time de futsal, o time de vôlei, os diretores liberavam os alunos para estar lá no ginásio Baltazar de Araújo Andrade, para estar naquela torcida. Eu sinto falta disso hoje. É verdade. Aquela época sensacional. Eu primeiro quero mandar um abraço aí. Sensei Luciano aí entrou aí também, né? Meu sobrinho Guilherme, 2 alunas minhas aí também, a Raquel, mais uma outra aí que passou o nome ali, que eu nem gravei aqui direito. Mas, gente, muito bom estar com vocês aqui, tá?
Antônio Carlos, nosso grande amigo aí do basquete também, né? Então, realmente, aquela época era uma época que o aluno, o estudante, ele respirava esses jogos. Grande Marcelo Grade, meu amigo Luiz Eduardo, basquete Marcelão, na veia aí, potência! né? Os alunos respiravam o esporte, né? O aluno, ele iniciava o ano pensando no intercolegial. E realmente, quando eu falo disso, chega a me arrepiar, porque realmente era uma sensação maravilhosa. Manu, abraço, Manu! Né? Então, assim, uma sensação maravilhosa. Carlos Gomes, meu sobrinho, um abraço, minha mãe, tá aí, minha família. Porque era uma coisa viva dentro do âmbito escolar, era os jogos escolares. Era viva, né? Então, aquela época, como você sabe, os jogos ele não tinha horário para acontecer. Acontecia jogos pela manhã, a escola liberava. Quem tinha jogo, as escolas liberavam os alunos para ir torcer, aquele ginásio vivia lotado, né? Vivia lotado. Cindy, oi Cindy, grande abraço, Cindy. Então, o ginásio vivia lotado, aquilo ali era vida. Os alunos tinham o prazer de estarem ali, não só quem estava jogando, mas quem ia torcer, né? Os pais iam lá presenciar, torcer pelos filhos, motivar também o público. E o cenário do ginásio sempre foi o cenário mais belo que existe na nossa cidade, né? Sim, isso é verdade. Mais belo, se falando de esporte, não tem como não falar do ginásio de Barreiras, né? Então, isso é verdade. Aquela época era maravilhoso. Infelizmente, com o passar dos anos, né? O ginásio passou muitos anos fechado. Esses jogos começaram a perder força. Os alunos começou a ter outro foco. Na realidade, a cobrança também da própria educação, né, com o Enem, com as cobranças de que o aluno precisa estudar, que a gente sabe que tem que estudar, realmente isso é necessário, lógico, mas colocaram uma pressão tão grande hoje nos alunos, que hoje os próprios pais não motivam mais os alunos, os filhos, a participar de uma equipe da escola, da educação física. Às vezes a gente vê pais, infelizmente, conseguindo atestado médico para que os filhos não participem das aulas de educação física. E isso, na realidade, para a gente que é professor de educação física, quando a gente vê um aluno que tem um potencial muito grande para estar ali vivenciando, praticando e desenvolvendo, a gente fica muito triste. Grande abraço, meu irmão Estênio Farias, aí, um cara que é motivador aí do ciclismo aí, que é um cara que me ajuda bastante aí, junto com o seu filho Guilherme, o Gigas. Satisfação em ter você aqui, meu irmão. Presente. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Eu acho que aquela época, eu tenho praticamente certeza que foram as melhores épocas que Barreiras teve se tratando de jogos escolares, né, Pangas? Grande Pangas, Cledilson aí, verdade, saudades daquela época, e realmente era isso. Eu acredito que a maioria das pessoas que estão aqui, né, que tem praticamente próximo aí à minha idade, vivenciou isso, né, de sair para a escola para assistir os jogos, torcer pela sua equipe ou para jogar. Minha irmã Daniela Farias chegando aí, Dani, um beijão, Deus abençoe, tá? Então, é isso, Olavo, eu acho que a gente tá tentando resgatar isso, a gente está tentando trazer isso de volta, né? A gente sabe que não só os jogos, nós temos outros jogos escolares aí que aconteceu durante esse período, né? Uns que ficaram para trás, outros que estão em ativa aí ainda. Então, é maravilhoso. Falar de uma época mexe muito comigo, porque faz parte da minha vida, né? Um grande beijo aí para minha esposa, para Daniel, para Brenda, que eu tenho certeza que estão assistindo aí através do Insta da minha esposa. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente enquanto professor, educador físico, a gente precisa, esse grupo que está focado aí em fomentar o esporte na nossa região, nós precisamos, de fato, levar à frente, não desistir, porque não é fácil fazer esporte,
não é fácil fazer esporte, né? Então, nós precisamos dar seguimento a isso, né? Não podemos deixar em forma alguma de fazer isso acontecer, porque eu tenho certeza que na vida dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes que fazem parte, faz muita diferença, assim como fez na minha. Grande abraço aí, meu cunhado, Cristiano aí, entrando aí também, tá? Satisfação, meu amigo. Então, é isso que a gente tem que fazer, é motivar, é promover. Meu primo Alberto, Mariana, minha aluna também, satisfação. Então, a gente tem que estar aí, firme e forte nessa missão. Deus nos deu essa missão de estar movimentando o esporte da nossa cidade, e nós precisamos, de fato, unir forças para que a cada dia nós possamos fortalecer e ganhar mais adeptos, ganhar mais crianças, mais adolescentes, e ajudar, na realidade, na formação dessas pessoas, que a gente sabe que o esporte é formador de opinião, é formador de caráter, e a gente precisa lidar com isso, a gente precisa fortalecer isso aí no dia a dia. Grande Dalila, um grande abraço. E é isso aí, professor. Isso aí, professor. Pegando um pouquinho o seu gancho aí, por onde eu ando nas entrevistas aí de rádio, em alguns sites, eu sempre falo, digo e repito, não existe ferramenta maior ainda criada pelo ser humano de inserção social e de formação de caráter, formação de cidadão, do que o esporte. O esporte, ele tem essa magia de formar cidadãos, formar para o mundo. E para o mundo que eu falo é o mundo mesmo, uma vivência como um todo. Só pegando o seu gancho da importância dos jogos estudantis no nosso município, tem uma pessoa que hoje ele não é muito falada na cidade, não sei, alguns que está aí, acho que a pessoa que entrou não vai recordar pelo nome que eu vou falar agora, que sempre atuou em equipes de ponta, que, se eu não me engano, deve ser o único barreirense profissional hoje em atividade, com títulos de expressões nacional e internacional. Chama-se o senhor Juliandro Rodrigues Rocha, popular no vôlei Jotinha. Irmão Juliano. Vou só passar aqui um breve currículo do rapaz, da época. E outra coisa, saiu dos jogos estudantis. Então, os clubes que ele passou, até onde eu consegui pesquisar, ele passou pelo Banespa Palmeiras, o Guarulhos, Centro Esportivo Vila São José, São Caetano, no São José Unisul, no Barueri, no Betim Ubra. E, se eu não me engano, o último que eu peguei aqui foi o Taubaté Voleibol Brasil Querim. E só um pouquinho aqui dos títulos dessa criança. O cara que é oriundo do vôlei, mais uma vez, saiu dos jogos estudantis. Se não fossem os jogos estudantis na vida desse cidadão, que é o nosso amigo popular Jotinha, ele não seria o que é hoje. Ele tem apenas esses títulos. Ele é campeão brasileiro juvenil, bicampeão paulista juvenil, hexacampeão gaúcho, campeão catarinense, campeão da Liga Nacional, campeão da Superliga, que hoje é o campeonato brasileiro do voleibol, campeão da Superliga, bicampeão paulista, campeão sul-americano de clubes, tricampeão da Copa São Paulo, campeão mundial de clubes, vice-campeão da Copa do Brasil e vice-campeão da Supercopa. Então, foi um atleta, se eu não me engano, hoje ele está atuando em Israel. Foi um atleta que saiu dos jogos estudantis. Vê a importância dos jogos estudantis. Você entendeu? E daquela época. E daquela época. Tá? Hoje eu vejo a educação esportiva na fase escolar não só como exercício corporal, mas sim como inserção social, como disciplina, como aprender a se portar perante a vida. Porque o esporte ele ensina isso à criança. Porque automaticamente, quando você tem um orientador que a sua equipe, os seus adolescentes, as suas crianças perdem, que você tem um orientador capacitado que possa transformar aquela derrota numa possível vitória, apontando os erros aonde ele errou, isso é uma história que ele leva para o resto da vida, porque a vida, você não só tem acertos, você também tem erros, e com os erros, você proporciona uns novos acertos na frente. Por isso que eu acho o esporte tem essa magia de transformação, e, enfim, o esporte ele é fenomenal, professor. Justamente, na
Mandar um abraço aí, Clecinho, um grande abraço, meu amigo. Paulinho Brick Park, satisfação, meu querido. De fato, Olavo, de fato, o esporte, na realidade, ele é um resumo de uma vida, né? A pessoa que ela vive o esporte, ela sabe lidar com os problemas do dia a dia. Porque no esporte, a gente... É como, na realidade, a esporte é uma vida que você aprende desde o processo de engatinhar até o processo de você andar com suas próprias pernas. Grande Léo, meu aluno, satisfação, meu querido. Então, a vivência do esporte dentro da escola, fora da escola, ele vai lhe permitir, de fato, aprender a lidar com os problemas do dia a dia. Porque muitas vezes tem pessoas que têm dificuldade de lidar com as derrotas. Mas quem que na vida não passa por esse processo de derrotas? Nós precisamos aprender a lidar com isso, né? Nós precisamos aprender a lidar também com as vitórias, até mesmo como se comportar da forma de ganhar. Às vezes as pessoas elas acham que porque ela é melhor, porque ela está em uma condição melhor, né, física, ou com equipe melhor, porque venceu, ela acha que ela tem por direito desfazer das outras pessoas, né? E na realidade é totalmente contrário isso, né? Nós precisamos nos ter a posição de humildade dentro de qualquer situação, ganhando, perdendo, dentro da quadra, dentro da parte de competição, cada um vai lutar pelo seu. Mas fora disso, todo mundo precisa ser irmão, todo mundo precisa se abraçar, todo mundo precisa se confraternizar, porque o esporte é uma confraternização, o esporte é uma forma de confraternizar o esporte, é uma forma de confraternizar a vida da melhor forma possível, porque é onde a gente libera as melhores emoções e, às vezes, até as piores emoções também. A gente, às vezes, consegue colocar o que a gente está sentindo de mal para fora, tirar aquele peso, aquela carga que, às vezes, está no seu dia a dia, e na prática do esporte você consegue, de fato, eliminar isso, né? Grande Eduardo, meu aluno aí, satisfação em ter você aqui. Então é isso, sabe? O esporte, ele lhe ensina, de fato, a você a lidar com o dia a dia, a lidar com as adversidades. E é importante, gente, eu sempre falo para os meus alunos, gente, dentro da quadra, você vai lidar com os seus processos de vida, tá? Na quadra você vai ganhar, você vai perder, você vai cair, você vai precisar levantar. E é isso. Pare para olhar um jogo como se fosse a sua vida. Porque na sua vida você vai encontrar os mesmos obstáculos que você encontra dentro de uma quadra, né? Eu costumo fazer muito essa referência com eles, para que, de fato, eles possam começar a perceber. E eles, na realidade, só vão perceber isso quando eles começarem a vivenciar as coisas lá de fora. Eles vão falar assim, bem que meu professor falou isso, bem que meu professor me disse isso. Eu preciso continuar, eu preciso dar sequência. O esporte ensina, o esporte orienta, né? Então, é por isso que eu falo, gente, a melhor forma da gente inserir o cidadão é no esporte. Não tem um outro meio a não ser o esporte para inserir o cidadão na sociedade da melhor forma possível. Grande abraço aí, minha colega Vanessa, aí da diretoria de esporte. Satisfação em ter você aqui, minha querida. Então é isso, Olavo. Não tem como a gente fazer uma referência diferente do esporte que não seja a necessidade básica de aprender a viver, tá? Desenvolvendo e praticando esporte, lidando com as adversidades que a gente tem dentro da quadra e fazer essa associação com as adversidades que a gente tem fora da quadra. Grande Vailson! Esse cara é um fenômeno aí do atletismo aí, barreirense. Queria aproveitar o momento aqui e agradecer ao professor Luciano, ele que é o diretor de esporte lá de Luiz Eduardo, e o Marcelo Grade, que eu estive presente no Oilém, como árbitro, fui arbitrar o vôlei e o vôlei de areia. Um evento muito bem organizado. Ônibus, locomoção, professor Danilo.
Toda a escola teve locomoção garantida. O ônibus da linha escolar foram buscar as escolas através dos horários. Chegavam, terminavam os jogos, os ônibus levavam na porta da escola, entendeu? Um evento bem organizado. Luciano, um abraço, meu irmão. Sabe que a parceria nossa é grande, hein? Tamo junto. Então, professor Danilo, uma coisa é notória, uma coisa é certa no nosso município. Já tem muito tempo que viemos capengando aí em questão de jogos estudantis. Eu queria fazer uma pergunta ao senhor agora, como o senhor fez parte ou faz parte da organização do evento chamado Unipef. Como surgiu essa ideia de vocês, professores? Deixa eu só fazer uma colocação. Foi a necessidade de não estar tendo por parte municipal eventos esportivos escolares que surgiu essa ideia do Unipef, ou isso não tem nada a ver? Então, a realidade é a seguinte, o Unipef para mim é muito bom falar do Unipef, né? O Unipef, nós somos um grupo de professores aí que é responsável pela organização desse evento, que vem acontecendo desde 2008, são 12 anos, esse ano seria o 12º ano, né, do Unipef. É um evento esportivo que vem crescendo a cada ano aí, né, no âmbito dos jogos estudantis. E a realidade é o seguinte, como naquela época só existia os jogos internos, os interclasses, né, existia só os jogos da prefeitura, o que foi deslumbrado na realidade? O que foi vislumbrado foi o seguinte, nós estamos tendo só os jogos da prefeitura, e que na maioria dos anos acontecia só no segundo semestre. Então falou assim, não, vamos organizar um novo evento para que os nossos alunos possam ter uma carga melhor de eventos, né? E vamos colocar no primeiro semestre. Só que antes mesmo de Unipef surgir, existia um outro evento, que era um evento que eu não posso deixar de falar, que era o APEF, né? Que era um evento que era organizado pelo professor Amadeu, o professor Rogério, e aí eles pararam, eles falaram, não vamos mais organizar esse evento, estamos tendo muita dor de cabeça, e aí o professor Pia abraçou a causa, né? Me convidou a professora Fernanda, que hoje está no Paraná, a professora Roberta, que foi embora também, que já fez parte, o professor Marcelo está aí, o professor Clécio também está aí, já fez parte também desse evento. Camila, grande abraço, Camila, tá? Minha prima aí de Brasília, Ive, minha aluna, satisfação em ter vocês aqui, tá? Então, o Unipef, ele surgiu por conta disso, porque só tinha um evento na cidade, só acontecia no segundo semestre, e nós falamos, vamos abraçar, vamos fazer o Unipef e vamos desenvolver esses jogos aí para que os alunos possam ter um evento a mais, né? Para poder participar. E são 12 anos de Unipef. Paz, 2019 foi um ano maravilhoso. Eu vou falar de 2019 do Unipef, porque assim, parece que foi uma recompensa de todos esses anos, essas lutas que nós tivemos, né? Foi um ano aí que a gente teve inserção de duas pessoas que foram fundamentais aí, professor Marcelo tá aí, professor Irajan também. Eu vou falar o nome de todos aí que compõem o grupo aí da organização. Você, Olavo, que é um colaborador aí do nosso evento, né, na arbitragem aí, não posso deixar de falar disso, certo? Mas a gente tem aí o professor Alexandre, professor José Carlos, professor Lucas Cristiano, o professor Irajan, professor Marcelo e eu, professor Danilo, né? Então, esse grupo, ele vem aí trabalhando há 12 anos, né? Com algumas mudanças dentro do processo, uns precisaram ir embora, outros se adentraram. E em 2019 a gente inseriu modalidades que a gente não tinha, por exemplo, o ciclismo. Em 2019 a gente inseriu o ciclismo, né? A gente inseriu o ciclismo, nós inserimos a natação que não tínhamos no nosso Unipef. E em 2020, meu amigo, a gente vinha com mais 3 modalidades para a gente lançar aí, a mais nos nossos jogos, e
que infelizmente teve essa pandemia, mas em 2021 eu tenho certeza que a gente vai vir com força total. Nós temos aí o apoio da prefeitura, os nossos jogos do Unipef, ele sempre entra dentro do calendário do aniversário da cidade. Eu não posso deixar de falar isso, porque a prefeitura sempre esteve abraçando os nossos jogos, né? E com o ginásio de esportes voltando, meu amigo, foi uma coisa maravilhosa. E uma coisa, Olavo, engraçada, que eu preciso comentar isso com você, é que uma situação que eu fiquei observando nos jogos do Unipef, né? Eu fiquei observando professores que ficavam com seus alunos na arquibancada e quando acabava o jogo, ele entrava direto para a quadra. Eu falei assim, eu não. Eu falei assim, quando acabava o primeiro tempo de um jogo, que meu jogo era na sequência, né? Eu pegava os meus alunos e levava para o vestiário, meu amigo. Sabe por que eu levava para o vestiário, Olavo? Porque eu vivi o vestiário. Eu vivi o vestiário. E o vestiário é a coisa mais linda se tratando de um pré-jogo. Não tem coisa mais maravilhosa do que um vestiário. Você levar o seu aluno para o vestiário, você passar o que você quer para ele, eles fazerem a resenha deles, a brincadeira deles ali. Né? O vestiário é fundamental na vida do aluno. E eu ficava vendo o professor, eu falei assim, cara, eu tenho quase certeza que esse professor não viveu o esporte quando era adolescente. Então, essa também é a diferença lá, do cara que viveu o esporte e o profissional hoje que se torna, né? Então, você proporciona isso para os seus alunos, né? Então, eu ficava observando isso, eu não deixava de levar os meus alunos, porque o vestiário, igual o Marcos está falando, é a adrenalina, é a sensação, é onde você passa as melhores emoções para o seu aluno sair dali motivado, sair ali com a faca nos dentes, né? Como a gente fala, né? Então, é uma coisa sensacional. Então, o Unipef surgiu através disso, desse processo todo, né? Vem crescendo a cada ano e com o retorno do ginásio. Gente, que maravilha, que bênção em nossa cidade, né? Eu fico assim maravilhado em falar do ginásio, porque eu vivi uma história e o ginásio passou 10 anos fechado. Uma geração, 2, 3 gerações não viveram o ginásio de esportes. Verdade. Não viveram o ginásio de esportes. E não é querendo falar de política, não é querendo falar de nada, mas a gente tem que agradecer essa nova gestão por trazer o ginásio de volta, né? O ginásio, eu ficava preocupado, de verdade, eu falei assim, será que o meu filho vai passar por essa fase toda e não vai viver o ginásio? Eu ficava preocupado, né? Mas não, o meu filho vai viver o ginásio, Grande Macedo, grande abraço, meu querido. Então, é um equipamento que nós temos que ele traz muita emoção. É diferente de você jogar na quadra de uma escola. Meu sobrinho, Gabriel Farias, um beijo, meu querido. Então, é diferente de você vivenciar isso, né? O ginásio de esportes é a casa do esporte barreirense, né? Então, é uma satisfação muito grande. A gente que lida com esporte, que trabalha com esporte, que faz esporte, para a gente foi muito, muito importante, né? Para todas as modalidades, desde a fase, né, do inicial até a fase adulta. Nós tivemos eventos belíssimos aqui em Barreiras esse ano, né? De basquete, de vôlei, de handebol, de futsal, escolar, né? Esse ano, por exemplo, os jogos escolares que retomou agora nessa gestão, teve uma aparência diferente, né? O professor Freitas teve uma ideia brilhante de fazer a gincana. Pela primeira vez se viu em Barreiras um ensino fundamental 1, tendo jogos escolares, só que em forma diferente, né? Então, são coisas que a gente vive, que a gente está vivendo, que a gente está aprendendo, né? Grande Henrique, grande abraço, meu querido, que a gente está vivendo, a gente está aprendendo. Tem muita coisa que a gente precisa melhorar enquanto professor, enquanto organizador, precisa, de fato. A cada evento que você organiza, você consegue perceber coisas que você poderia fazer melhor. E quando você faz um evento que você não consegue perceber que você pode fazer melhor, alguma coisa está de errado. Você não é um bom organizador. Você não é uma pessoa que é boa para estar à frente. Minha mãe, um grande beijo, mãe. Vera Farias entrando aí. Te amo, meu bem.
Obrigado por estar presente aí, tá? Então, é isso, sabe? Esporte é vida, jogos escolares é vida, espaço para realizar os jogos é fundamental. Sem espaço físico, a gente não consegue. É muito importante também agradecer imensamente as escolas particulares que sempre nos cedeu os espaços. Não vou falar nome aqui, porque não está fazendo propaganda, né? Mas, de modo geral, as escolas particulares que sempre cedeu espaço para nós, organizadores da Unipef, né? Para realizar os nossos eventos durante esses anos aí, né? Durante esses anos, a gente é imensamente grato por isso, porque se não fosse as escolas particulares, a gente ficaria aí à mercê, né? De não acontecer, na realidade. A gente ficaria aí sem condição de realizar os nossos eventos, né? E é sensacional. Por exemplo, o meu sobrinho aí, Gabriel Farias, né? Não viveu o ginásio, né? Guilherme aí também, meu sobrinho também, que jogou basquete, né? Biel jogou futsal, não viveram o ginásio por conta desses 10 anos que o ginásio ficou fechado. Então, isso aí, grande Jadson, um abraço, meu querido. Então, é isso que eu falo. Nós precisamos, né, vivenciar o que a gente tem de melhor na nossa cidade, e graças a Deus o ginásio de esporte está de volta aí. Professora Laís, grande beijo, minha amiga. E é isso, Olavo, vamos para frente, porque esporte é a melhor ferramenta que se tem para trabalhar, é fazendo bem, e a melhor forma de fazer bem é fazendo esporte. Isso. Professor, muito bem colocado suas palavras, faço das suas as minhas. Uma coisa que eu senti a necessidade como árbitro, principalmente de vôlei e basquete, o que acontece? Não muito no basquete, que temos alguns professores que foram ex-atletas e são grandes conhecedores da regra, mas em si no vôlei, eu sinto uma grande deficiência hoje no âmbito escolar municipal, dessas modalidades que tem uma regra um pouco mais complexa, que seja o vôlei, o basquete, o hand. Queria mandar um abraço aí para meu amigo Ismael Chibil aí, professor que sempre está levando o handebol aí à frente. O que eu sinto é uma deficiência, como é que eu vou falar a palavra? Uma deficiência de conhecimento. Porque, assim, o futsal, ele já é oriundo na essência da criança, porque o futebol ele brinca na rua, ele vê o futebol com frequência na televisão, mas as outras modalidades não, inclusive o handebol também. Eu sinto muito essa deficiência de, não sei se de conhecimento ou de, não tem outra palavra para expressar, para estar passando para os alunos o básico de uma modalidade. Mas também não sei se é interesse dos alunos, porque, ao meu ver, eu tive como árbitro nesse último jogos estudantis. Queria mandar um abraço aí ao amigo Freitas e o professor Alexandre, que me convidaram para fazer parte da arbitragem. Boa noite, tia Silvana, tamo junto. Família Farias e a família Barbosa Rocha aí participando. Muito bem lembrado aqui agora, só cortando um pouco o meu raciocínio, a família é fundamental nessa formação esportiva da criança, do adolescente, porque quando o esporte é inserido na criança, muitas vezes adolescente ainda, você ainda está com aquela carga esportiva na mente, no corpo. A família é fundamental nisso. Voltando aqui o raciocínio dos últimos jogos estudantis do município, do GE. Eu senti essa grande deficiência, professor, de estar orientando os atletas, os alunos não conhecedores das regras, inclusive do basquete, do vôlei, do hand. Do futsal, não. O futsal, como eu falei anteriormente, o futsal ele é vivido no dia a dia, tanto da criança como da família. Você está vendo futebol ali na televisão todo dia. O que acontece? Ao meu ver, eu acho que isso é uma visão minha como árbitro, para se apresentar, para uma equipe escolar vir se apresentar como antigamente. Porque antigamente, no intercolegial, as regras esportivas não eram tão complexas como hoje, né? Mas, enfim, as regras básicas do vôlei, do basquete, temos que ter. Aí eu não sei se isso é falta de interesse de um poder executivo em estar fomentando o professor para que ele tenha ferramentas para estar passando essas informações. Eu estou fazendo apenas uma pergunta, não estou afirmando, deixando bem claro, ou se isso é puro desconhecimento. O senhor, como está no meio aí,
Qual é a sua visão a respeito disso? Eu creio que o senhor também já vivenciou muito isso como árbitro. Qual é a sua visão nisso aí, as suas ideias? Realmente, Olavo, a sua colocação em relação à família, isso aí é fundamental. Não se vive nada de bom se não tiver o apoio da família, né? A família, na realidade, ela precisa direcionar, mostrar e fazer com que, né, as crianças vivenciam, porque chega um certo momento da nossa vida que nós vamos escolher os nossos caminhos, né? E é por isso que, de fato, enquanto pai, eu oportunizo os meus filhos a viver todo e qualquer tipo de modalidade esportiva. Né? Vocês sabem. Eu acompanho muito pelas redes sociais, sou aí, viu? Você vê aí, meus filhos. Se eu for falar as modalidades que Daniel, que tem hoje 11 anos, já praticou e pratica, eu vou passar aqui 5 minutos falando. Né? Brendinha também está inserindo aí, porque assim, vai chegar um momento que eles é que vão escolher o caminho deles, né? Assim como eu fiz e assim como todos nós fazemos. Rafaela, minha sobrinha, grande beijo, meu bem. Então, assim, Olavo, se tratando dessa questão de professores, grande Chau Magazine entrando aí, sucesso em Bom Jesus do Piauí, minha cunhada, obrigado pela presença. Olavo, se tratando dessa questão de falta de conhecimento, que às vezes o professor ele acaba sendo um pouco até agressivo com a arbitragem e estando de forma errada, porque não tem o conhecimento das regras, isso aí eu não vou colocar na conta do município, não vou colocar na conta do Estado, eu não vou colocar na conta das pessoas que fazem a educação, eu vou colocar na conta do próprio professor. Né? Se eu sou um professor e eu estou dando aula de handebol, é obrigação minha pesquisar, correr atrás, ler, estudar, né, assistir vídeos, para poder ensinar para o meu aluno, para poder orientar o meu aluno e ter um aluno capacitado e uma equipe capacitada para competir. Eu não posso, em momento algum, enquanto professor, né, levar uma equipe para participar de uma competição onde eu não tenho conhecimento técnico, onde eu não tenho conhecimento de regra. Então, assim, eu particularmente, eu sou um cara que, se você falar assim, professor Danilo, você vai dar aula de futebol americano. Eu vou estudar futebol americano e vou dar aula de futebol americano, né? Eu vou saber desenvolver a prática do futebol americano, sim. Mas por quê? Porque eu vou correr atrás, eu vou pesquisar. É importante a gente saber que nós, seres humanos, nós não sabemos de tudo, mas nós podemos descobrir e aprender qualquer tipo de modalidade esportiva. Grande Tyson, meu amigo, tá? Qualquer modalidade esportiva, né? A partir do momento que você se proporciona a estudar. Tá aqui, grande Clécio aqui, esse cara aqui foi um cara que sensacional. Esse cara aqui, ele assumiu o basquete, ele falou assim, eu vou aprender basquete. Eu vou aprender basquete e foi para cima, e foi um professor sensacional por onde ele passou com a modalidade do basquete. Grande Aline, grande abraço. Vante Júnior entrando aí, satisfação. Tá? Tamo junto, irmão. Então, essa questão dessa falta de habilidade, essa falta, às vezes, de competência do professor, é responsabilidade do professor. O professor, se ele tem um diploma na mão, se ele tem um documento, ele precisa provar que ele tem condição de ensinar o aluno dele. Ele não pode ficar acomodado esperando simplesmente, né, o salário dele cair na conta. Ele tem que correr atrás, ele precisa fazer a parte dele, ele precisa dar o melhor dele para o aluno dele. É isso que o aluno espera, é isso que as entidades, né, escolares esperam. Então, meu ponto de vista em relação a isso é essa aí, porque essa aí vai totalmente para a conta dos professores, não vai para a conta do município, nem do Estado e nem das redes particulares. Vão para a conta do professor. O professor, a gente sabe que tem que correr atrás de conhecimento, precisa correr atrás de informação para poder fazer o seu melhor e deixar o seu melhor, porque tudo aqui na realidade é passagem,
E eu falo para você e volto a repetir, professor Jorge Kerto deixou muita coisa boa para mim, um cara sensacional, é um cara que eu tenho um grande apreço, tá? Um cara que eu amo de verdade, me ensinou muito, né? Desde das partes técnicas, as partes de regras e a parte da grande resenha. Não posso sair dessa live sem falar. Quem está aqui na live que foi aluno de Jorge, quem que não foi chamado de Burraldo? Hein? E aí, seu Burraldo? Quem que foi aluno de Jorge? Quem que foi aluno de Jorge que não escutou essa frase na hora do lanche? Olho no lanche! Bem lembrado, professor, bem lembrado. Sensacional, meu amigo, sensacional. Essas coisas assim deixam a gente feliz, é bom falar disso, é bom essa vivência, falar de esporte escolar, falar de coisas boas, é maravilhoso, relembrar coisas maravilhosas. Então, Olavo, essas daí eu vou botar na conta dos professores que precisa, de fato, correr atrás aí de informação para poder suprir as necessidades dos nossos alunos. Realmente, professor, o senhor estava falando agora aqui, eu estive lembrando um episódio. Queria agradecer ao professor Milton, que esteve coordenando aí os Jogos Estudantis das Escolas Estaduais, onde eu fui convidado para fazer parte da arbitragem. E, como sempre, fazendo um trabalho ali... Porque, assim, o nosso trabalho como árbitro na questão escolar é mais de orientação. Você está marcando algumas coisas das regras, mas sempre está parando e orientando também junto com os professores. E me ocorreu aqui um episódio de uma professora que eu não me recordo o nome dela. Ela é de Cristópolis, cara. Cristópolis, ela trouxe um time masculino e um feminino de voleibol para jogar os jogos. Inclusive, eu tenho ela no meu Insta, mas também não me recordo, me perdoe, não recordo. Ela é uma pessoa, Danilo, de uma simplicidade tão grande, que ela chegou para mim, eu estava pitando, eu estava como segundo árbitro nesse dia, do primeiro jogo dela, e ela chegou para mim e perguntou, professor, me dando a mão assim, eu sei olhar, né, o jogo correndo, eu falei, só um momento. Aí ela veio me perguntar, como é que eu faço para fazer a substituição do meu atleta? Aí ela falou assim, porque é a primeira vez, eu trouxe o time de futsal, é a primeira vez que eu estou trazendo o vôlei, que eu estou colocando o vôlei lá na escola, e tal. Mas tinha uma galera mais, inclusive, terminando, ela veio nesses jogos, tranquilo, no primeiro que eu estava. Aí no segundo jogo, ela já veio mais orientada, ela já veio como sabia fazer a substituição, já veio fazendo 5-1, rodando um pouco meio que grotesco, mas escolar é assim. Mas ela virou para mim e falou assim, fui estudar, professor, porque eu falei para ela, que eu terminei o jogo, eu falei, professora, internet, dá uma estudada isso, que é bem. Então, voltando ao assunto aí, isso muito bem. Ela sentiu a necessidade de passar isso para os alunos dela, porque quando acontecia, no caso, eu marcava uma votação errada, alguma coisa que eu ia ensinar a falar aos meninos, eles viravam uma professora e ficavam fazendo assim. E eu acho que ela pegou bem o meado dessa história e foi a fundo, estudou nos outros jogos do ano seguinte, ela já veio mais traquejadinha, já veio mais só tirando dúvidas, mas já falando um pouco já na mesma língua do voleibol. Enfim, ao meu ver também, eu acho isso um pouco falta de interesse de quem está ministrando a aula, a questão de regras, tá? É igual o professor Pia falou, que está na Aline, mas provavelmente deve ser o professor Pia, que está comentando aí a live. A regra, hoje em dia, ela está sempre mutando, ela é uma regra mutante no esporte. Então, o professor ele tem que estar sempre se qualificando, estudando as regras para passar isso para os alunos. Mas, enfim, os Jogos Estudantis, ao meu ver, para ser o evento esportivo do ano, falando em município. É o evento que devemos concentrar. Vamos ter os Jogos Estudantis, beleza. Vamos reunir uma comissão de professores, vamos pegar os professores municipais, botar dentro do auditório, não sei, isso é uma ideia minha, uma ideia que eu já pesquisei muito para falar, o que eu vou falar agora. Colocar os professores dentro de um auditório, porque jogos estudantis, existe voleibol, basquetebol, handball, futebol, xadrez, ciclismo, atletismo, natação. Então, vamos fazer o seguinte, fulano, Danilo, você vai dar aula de futebol, você vai trazer uma equipe de futebol americano.
esse ano. Danilo está ali em futebol americano. Professor Pia, o senhor não vai vir com basquete, mas também precisamos que o senhor venha com a equipe de natação. Você entendeu? Para os professores estar se qualificando e o município também está dando as ferramentas para que possam ser desenvolvidas essas aulas nas escolas municipais. Porque eu estou cansado, na forma de desabafo, não sei, eu estou cansado de só ver essas modalidades de vôlei, basquete nem tanto, que já está um pouquinho de vôlei e handball, tendo uma supremacia das escolas particulares. Você está entendendo? Então, ao meu ver, essa equipe que fosse a coordenação dos jogos municipais deveria direcionar os professores para estar formando suas equipes e ensinando o princípio, o primeiro da base do esporte, que é as regras. Só isso. E começar a fazer o básico. Porque eu sonho ainda em ver uns jogos estudantis naquele estilo de intercolegial e logo assim o GERPS que teve, que também era muito potente. E depois eu queria que o senhor desse uma pequena palhinha aí dessa transição de intercolegial para os jogos estudantis barreirenses. Viu, professor? Não sei se o senhor me entendeu, se ficou claro. Isso. Fabrícia, um abraço, querida, aí, entrando aí a Fabrícia aí. Então, o que acontece, Olavo? Na realidade, a gente vive num meio hoje que muitos profissionais, eles não têm o interesse realmente de aprender. Né? A Prefeitura Municipal de Barreiras, em salvo engano, 2018, Olavo, deu um curso, e você, inclusive, participou. Sim. Deu um curso de todas as modalidades esportivas coletivas, né, gratuito, com profissionais altamente gabaritados, né? E participei. Vôlei não tinha praticamente quase ninguém. Basquete, praticamente quase ninguém, né? Teve mais no futebol de campo, né? Certo? O futsal teve um pouquinho mais, mas enfim, eu acho que, de fato, na realidade, às vezes a gente acaba tentando botar na conta de quem não se bota, de quem não dá para botar, né? Então, isso, Marcelo e Emília me lembrando aqui, 2018, e Marcelo que foi responsável para poder trazer esses profissionais aí para a empresa dele, né? Então, na realidade, falta, interesse de bater no peito e falar assim, eu sou professor de educação física, eu preciso estar capacitado para qualquer tipo de situação. Professor Freitas, grande abraço, meu amigo, satisfação em ter você aqui. Tá? Rapaz, professor, toma um momento, professor. Tá aparecendo aqui, não sei o que, minutos restantes da minha live, eu nunca fiz a live. Será que vai sair a live? Se sair, a gente vai ter que entrar novamente? Porque já estamos indo para 1 hora de live. Agora